Vamos lá, então, educação na escola, né? Esse título aí que já, né, eu fiz alguns comentários lá no Instagram do prefácio que a Lise, né, nos deixou, né, trazendo ali uma introdução, né, de que não vai ser um livro para falar sobre educação, né, formal, curricular, mas sim, né, educação que envolve vários âmbitos da vida ali, de desenvolvimento, né, de uma criança. E aí, deixa eu pegar aqui no papel para não distrair tudo aqui, né? E aí eles também, né, têm o prefácio do livro, né, que vai falar um pouquinho ali que são princípios, né, fundamentais, tanto da docilidade, da autoridade, né, e que precisamos considerar que o treinamento das crianças em relação, né, ao aspecto físico, mental, moral e espiritual, né, vai envolver toda essa educação, e que a educação é uma vida, né, então a Charlotte, através desse livro, vai nos mostrar, né, que sustentar a vida intelectual, né, manter ali, né, e colocar ideias, né, através principalmente dos livros, vão ser, né, um meio ali que ela vai usar, né, durante toda a educação, né, e formação dessas crianças. E que essas crianças, elas não são apenas caixas ali, né, receptáculos, como ela fala, né, que estão ali apenas para registrar fatos e informações, né, necessárias, mas que realmente, né, esses livros, né, e tudo aquilo que a gente pode oferecer para os nossos filhos como um banquete, que a gente sabe, né, vão ser ali informações necessárias, suficientes, né, sobre vários assuntos, né, até ela fazer essa questão da relação das ideias. Então, as crianças, elas têm esse direito, né, de acessar todo o conhecimento adequado, né, seja como quando nós dizemos que a educação é a ciência das relações, né, e Charlotte também vai nos mostrar que é preciso preparar esse terreno, né, para poder escolher, fazer uma boa escolha de um currículo, né, baseado em coisas e em livros, né, e exatamente, né, como ela fala de preparar esse terreno, porque o fato de nós não cultivarmos, né, o hábito de ler bons livros, né, que valham realmente a pena, né, vai ser um exemplo ali, por exemplo, que eu peguei de, por exemplo, quantas vezes a gente gasta tempo lendo livros, né, que às vezes são vazios, né, com os nossos filhos na infância, até a gente conhecer esse conceito de livro vivo, né, que a Charlotte nos traz. Mas eu pensei ali para um exemplo prático, que quantas vezes a gente assistiu tantos desenhos ou até filmes que eram exatamente, né, dessa forma. Então, eu falo, Senhor, na minha adolescência assistia filmes assim, ou na juventude, depois que eu me tornei mãe, agora eu falo assim, não, esse filme não. Aí, às vezes, até pela sinopse, eu falo assim, este filme é só besteirol, né? Não, mesmo que seja uma comédia, alguma coisa a gente quer, né? Aquela comédia para família, alguma coisa que traga alegria ali. Mas aí, quando a gente olha, assim, não, esse filme aí já não tá tão bom, a gente já consegue filtrar, né? Melhor, porque às vezes não vão valer a pena, a gente vai ver que é um tempo desperdiçado, né? E assim também ela traz essa visão para os livros, principalmente, né? Porque às vezes os filmes também, né? Algo que eu consegui relacionar nesse prefácio que muitas vezes já tem o filme de um livro. E aí a gente fala assim, ah, vamos assistir porque é aquele filme. Mas já está tudo tão mastigado, rouba a imaginação das nossas crianças, né? Então, aqui em casa a gente sempre fez o contrário, e isso desde a minha juventude também, quando eu comecei a perceber que os livros eram muito melhores do que os filmes. Então, para muitas famílias é muito mais fácil. Ah, não, mas tem o livro, não precisa, eu tenho filme, não precisa ler o livro, né? Que o livro é muito grande, ou então é uma série, né? Então, vamos ver o filme e tá tudo certo. Então, assim, da gente exercer mesmo, né? Essa intencionalidade com os nossos filhos, né? De colocar para eles assim, olha, mesmo que seja um livro grande, né? Ou um livro, às vezes, dependendo da fase, da idade que eles já estão, né? Principalmente no ensino formal, de às vezes não ter tantas gravuras, pelo menos assim, eu percebo com os meus filhos que eles não têm tanto interesse, assim, nas figuras, porque foi algo que a gente realmente treinou como hábito de evitar que fossem ou figuras muito coloridas, dependendo da fase, justamente para que eles pudessem ter ali, né, o exercício de imaginar como seria aquele personagem, né, de pensar como seriam as cores da roupa, né, ou a paisagem, o lugar onde eles viviam. E aí a mesma coisa quando a gente está lendo um livro e chega no filme, a gente às vezes toma aquele choque, né, porque não foi daquela forma que nós imaginamos. E várias vezes eles menores já falavam assim,
Ah, mas esse personagem não é assim, não é no livro que ele, né, que ele descreve, não é assim esse personagem, mas a roupa dele não era assim, o livro não descreve essa cor, né, do cenário, desse local. Aí eu falo, como eles percebem, a memória deles é bem mais ativa que a nossa, então eles guardam detalhadamente cada capítulo. Então, a partir disso, eu falei assim, pois é, tá vendo como o livro é muito melhor? Porque o livro, né, nos dá essa liberdade, né, de nós imaginarmos cada personagem do nosso jeitinho e ele já está ali, né, produzido na nossa mente. Então, é a criatividade, né, de cada um também. Então, né, até também da Charlotte trazer, né, também a nossa memória dessa questão das adaptações, né, assim como o filme tem um enredo, não consegue às vezes, né, ter tantos detalhes por conta de um tempo de produção, também nós temos que ficar atentos que essa questão, né, dos livros que têm adaptações, né, que às vezes é muito infantilizado e às vezes roubam detalhes preciosos, né, da história que, né, na versão integral vai ser muito mais proveitoso para o leitor. Então, a gente tem mesmo esse olhar crítico, né, não só, né, como eu disse, assim, dos livros, mas das programações, do cinema, né, na TV, quando as crianças têm acesso às telas, né, para que a gente avance realmente em ver o que tem sido, né, feito do nosso tempo, né, para a gente não desperdiçar e também, né, fazer boas escolhas. Então, a intenção dela também, né, com educação na escola, é de que a gente foque cada vez mais, né, que os livros vão auxiliar na ortografia correta, né, através dos livros vivos, e na composição, que ela fala aqui, eles falam, né, aqui no prefácio. E aí essa composição, vocês lembrar lá, né, de muitos anos atrás, quando eles falam assim, escreva uma composição. Às vezes a gente esquece que essa palavra, né, remete realmente à produção de um texto, né, de uma redação, né, e também para nós, né, como mães, educadoras, as nossas narrações, né, então os livros vivos vêm realmente para facilitar essa questão ortográfica, né, e também da escrita. Então, ela fala que é muito mais fácil ensinar, né, explicitamente as disciplinas. Então, eu tenho vivido isso nessa fase com o Felipe, de assim, como a gente lê muito com eles desde novinho, que eu percebo, gente, ele quase não erra a ortografia sem ter tido a disciplina de ortografia. E aí agora a gente está entrando em algumas questões assim de gramática que essa semana passada eu fiquei assim, meu Deus, como ele entendeu isso tão rápido, em questão de oração, de sujeito, que eu falo assim, eu tive uma boa professora de português, então eu ainda consigo acompanhar ele nesse ritmo. E eu falo assim, eu lembro que eu ficava de olho, concentrada, prestava atenção na professora para eu não errar, e assim, acho que foi pelo menos um mês ela explicando para a turma inteira o que era uma oração, o que era um sujeito, e aí quando eu conseguia falar, não, é isso, eu entendi. E eu falo assim, gente, com um capítulo de um livro vivo, ele pegou a ideia assim. E aí todas as vezes que eu perguntava, tá, e agora? Quem é o sujeito? Ele acertava. E eu falava, meu Deus, como pode? Né? Então, realmente, quando eu li essa questão do prefácio, de falando que, né, os livros vivos, a literatura vai facilitar em algumas disciplinas lá na frente, eu falo, é real. Né? Então, só quem vive essas experiências com Charlotte é que entende que às vezes a gente pega o método, quer fazer do método uma receita para aplicar com os nossos filhos, mas não é, são passos, né, que a gente vai percebendo que realmente assim a colheita vai vir lá na frente, né? Com o Charlotte não é instantâneo, né? Essa questão do aprendizado que muitas mães falam, gente, não vai ser rápido, não vai ser imediato. Então, quando a gente começa a colher, aí a gente lembra que bom, né? Que eu me esforcei para oferecer leituras, livros vivos para os meus filhos, de fazer leitura em voz alta com eles, né? Que às vezes parece que é um tempo desperdiçado, algumas mães ficam assim, mas é muita, muita leitura. Mas para Charlotte, né, o que eles falam aqui no prefácio, faz parte da educação, faz parte da formação, né? E lá na frente a gente vai ver esses resultados. Então, os livros vivos vão apresentar, né, os fatos como resultados de ideias, né? Então, não vai ser aquela coisa ali de livros que já estão mastigados e prontos, né? Ele vai nos dar ideias e os nossos filhos ainda vão aproveitar cada vez mais essas ideias vivas, né? E trazer vida, né? E cada vez mais conhecimento e vai também preparar para que eles assumam na vida, né? Interesses intelectuais e práticos. Então, de saber ali, né, o momento de gerir alguma situação, de lembrar de alguma situação que talvez, né, tenha ali um bom exemplo num livro, né, de lembrar de algum personagem que já passou por aquela experiência. Então, realmente, né, os livros vão ser aí
essa ferramenta, mas é o que Charlotte fala, né? Não é só um currículo que vai nos servir, não são só livros que vão nos servir, a gente precisa realmente ter aí essa peneira, né? Filtrar o que cada um, né? Cada currículo vai trazer, o que que a gente vai escolher para que realmente seja proveitoso.